Vamos resolver então mais um problema envolvendo aí, então, a estática dos fluidos. Ele pede para calcular nesse problema aqui a diferença de pressão entre os pontos A e B. Dá pra gente aí que a gente tem então três fluidos, né? Aqui no A nós temos água, cuja a gravidade específica é 1. Daqui até aqui eu tenho então mercúrio, né? Gravidade específica 13,55. E daqui até aqui tenho glicerina, 1,26, e nesse aqui eu tenho um tubo de óleo, cuja gravidade específica é 0,88, né? Gravidade específica, então, relembrando, né, é a razão entre o ρ e o ρ de referência, que normalmente é o ρ da água, e que a gente normalmente adota 1000, né? Então, o meu ρ de um fluido vai ser basicamente gravidade específica vezes 1000 em quilogramas por metro cúbico, ok? Então, nesse problema aqui nós já temos todos os dados necessários, né? Nós podemos relacionar, então, a diferença de pressão em um determinado fluido com as suas respectivas diferença de altura, né? Então, por exemplo, eu vou chamar esse aqui de linha 1, né? É a linha onde divide aí a água com o mercúrio. O 2 aqui, onde que divide o mercúrio com a glicerina. O 3 aqui, onde divide, então, a glicerina com o óleo. Ok? Bom, podemos, então, obter, né, a nossa seguinte relação, né? Começando aqui, então, da água, minha pressão é inferior, que é o meu ponto 1. Esse pincel, a canetinha aqui não está boa. Vou passar aqui para preta. A relação aqui, então, entre o ponto 1, que é a pressão inferior, e a pressão no ponto A, que é a pressão do ponto superior, vai ser o ρ da água, vezes G, vezes meu ΔH aí, 1, correto? Isso, então, me dá que a minha pressão no ponto 1 é a pressão da água mais pressão do ponto A, né? Na verdade, eu estou querendo a pressão do ponto A. Deixa eu isolar aqui a pressão do ponto A. A pressão do ponto A, ela será, então, a pressão do ponto 1 menos o ρ da água, G, ΔH1. Ok? Posso calcular quanto que vale a minha pressão do ponto A? Não, né? Porém, eu tenho aqui, então, a minha pressão aqui, uma equação para relacionar as pressões entre o ponto 1 e o 2 no mercúrio, né? Então, o meu ponto inferior é o P2 menos o P1. Vai ser, então, o ρ do mercúrio vezes Hg, né? Vezes a gravidade, vezes meu ΔH2, correto? E aí eu posso, então, colocar o meu P1 em evidência e substituir lá. A minha pressão do ponto A será, esse P1 passa para cá, essa diferença passa para lá. Ficamos, então, com P2 menos ρ do mercúrio, vezes G, ΔH2, menos o ρ da água, G, ΔH1. Ok? Bom, também não tem o P2, né? Mas tem essa relação aqui com a glicerina entre o ponto 2 e o ponto 3, correto? Então, o ponto 2, que é a minha pressão inferior, menos meu ponto 3, será, então, o ρ da glicerina, vou chamar de ρG, o G, ΔH3, ok? E colocando, então, meu P2 em evidência, o P3 passa para cá, né? Passa somando.
a pressão do ponto A será a pressão do ponto 3 mais o ρ da glicerina vezes G vezes ΔH3, menos o ρ do mercúrio vezes G vezes ΔH2, menos o ρ da água vezes G vezes ΔH1. Ok? E por último, nós podemos então relacionar a pressão do ponto 3 com a pressão do ponto B com óleo, né? Vamos imaginar que nós estamos avaliando aqui neste ponto aqui, ó, que está a 10 centímetros, né? Então, meu ponto B, que é o ponto inferior, menos o ponto 3, vai ser o ρ do óleo, G, ΔH4. E aí eu posso substituir nessa equação aqui de cima, né? Que vai ficar bem grande, mas fácil da gente resolver, né? Bom, pressão do ponto B, a pressão do óleo passa para lá, né? Então vai ficar positivo o meu P3. Aliás, estou isolando o P3, né? O P3 passa para cá. Esse ρ do óleo é negativo para o lado de cá. Então ficamos com... Meu PA vai ser... o P3, este P3 passa para cá e fica positivo, essa diferença passa para cá e fica negativa. Então, PB menos ρ do óleo, G ΔH4, agora mais aquilo ali, ρ da glicerina. Eu vou transformar isso aqui então numa multiplicação, vezes ΔH3, menos ρ do mercúrio, G, ΔH2, menos o ρ da água, deixa eu colocar aqui, mais menos, ρ da água, ΔH1, aqui no final de tudo eu vou multiplicar pela gravidade. Então olha só, nós podemos inclusive analisar aqui uma tendência, né? Para a gente resolver aqui problemas sem precisar fazer todo esse algebrismo, né? Partindo do ponto A para o ponto B, quando eu estiver descendo aqui, então meu ΔP, né? O B vai passar para cá negativo. Quando eu estiver descendo, que é o caso, por exemplo, da água, mercúrio, a maior parte do mercúrio eu desci, né? Eu vou então entrar com os valores negativos, né? E quando eu estiver subindo, né, ou a maior parte subindo, que é o caso da glicerina, eu então vou somar o ρ ΔG, ok? Então, caminhando de um ponto para o outro, quando eu tiver maior parte descendo, eu subtraio o ρ G ΔH. Quando eu tiver maior parte subindo, eu somo então o meu ρ G ΔH. Ok? Bom, vamos calcular então aqui quanto que vale. Bom, eu não vou substituir aqui os dados, não, porque senão não vai caber aqui, né? São muitas dados, né? Então eu tenho aqui o ρ do óleo, ele é 9.880 vezes... Qual que é essa diferença daqui do óleo até o ponto 3? 10 centímetros. Então, ponto 1 em metros, né? Deixa eu colocar aqui na calculadora que vocês vão acompanhando. Depois, eu tenho então que colocar o ρ da glicerina, então mais 1.260 vezes essa diferença de altura aqui entre o ponto 3 e o ponto 2, que vai ser 20 com 10, 30, 42 centímetros, né? Então, vezes 0,42 em metros, positivo, menos o ρ do mercúrio, que é então 13.500 multiplicado por 1.000, né? Vezes o ΔH aqui, entre os pontos 1 e 2, que é 20 centímetros. Então, 0,2 em metros, menos o ρ da água, que é 1.000, vezes o ΔH aqui, que é 55. Então, vezes 0,55.
Então, esse é o termo aqui desse somatório aqui de Rho vezes ΔH. Vezes 9,8, que é a minha gravidade, nós encontramos, então, a nossa resposta, né? Vou colocar aqui na forma de engenharia, então eu acho que é menos 25 mil, né? Então, PA menos PB é igual a menos 25 mil. K, que deve ser PA, né? Vamos conferir aqui as unidades. Metros cúbicos. Quilograma por metro cúbico vezes 1 metro, que é tudo que está aqui dentro do parênteses, né? Vezes, então, metros por segundo ao quadrado. Então, todos os termos aqui dentro do meu parênteses, desse somatório, tem esta unidade. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é massa vezes aceleração, que dá Newton. E o meu metro corta com metro cúbico, o meu metro cúbico corta com metro, dá metro quadrado. Newton metro quadrado é Pascal. Okay? Então, esse aqui é Pascal. Ok? Bom, até o próximo vídeo.